Tecuntai começando, bem-vindos para quem vai me acompanhar agora nesses próximos 15 minutos na nossa pausa no meio da semana. Gente, hoje eu queria falar o que a semana de alta costura nos traz, que não é só tendência de moda. Presta atenção que está acontecendo um momento muito significativo que nos fala muito sobre rituais, sobre pertencimento e sobre detalhes que fazem muita diferença e podem inspirar aí você na sua marca, no seu negócio, na sua marca pessoal, na sua vida. E detalhes é o que temos hoje com este... Olha esse mimo, antes de eu começar, presta atenção nesse mimo. Olha essa flor, olha que coisa linda. Ela é para botar o chá, para botar o pozinho de chá. Eu achei um negócio tão lindo, eu achei espetacular. Então vamos lá, tirar aqui, deixei a infusão enquanto eu me preparava. E hoje o chá, inclusive, que eu trouxe da França, já que vamos falar da alta costura de Paris, né? Trouxe da França, de Marseille. Eu adoro o nome desse lugar, que é Brume de Té. Eu e meu francês maravilhoso. Bora lá começar esse Tecuntai. Eu vi que o Instagram mudou um pouco o layout aqui. Ele voltou a compartilhar imagens. Olha que sensacional. Antes ele tinha parado com as lives. Gente, o que é a semana da alta costura de Paris tem para nos inspirar aí como marcas? Então vem comigo, que aqui temos dados, temos informações aqui, temos estudo e pesquisa. A verdade é que assim, ó, olha aí, tá bem... A alta costura pertence a um seleto grupo, porque para tu se dizer uma marca de alta costura, você tem pré-requisitos para preencher. Não é assim, chegar lá, vou fazer um desfile, vou marcar e vou fazer. Detalhe é que a alta costura pertence somente à cidade de Paris, então essas marcas, elas têm que ter um ateliê na capital francesa, tá? E esse ateliê não é só uma lojinha, abrir um estúdiozinho e fazer ali. O ateliê tem que empregar pelo menos 15 pessoas em tempo integral e pode ter aproximadamente uns 20 técnicos, que eles são costureiras, sapateiros, artesãos, em outras maneiras diretas. Falando em artesãos, outros pré-requisitos muito significativos sobre as marcas que vão desfilar é que precisa ser coisas feitas artesanalmente. Então, cada peça elaborada para cada marca tem que desfilar numa média de 50 looks, tanto para dia quanto para noite. E essas peças são feitas no manequim individual. Ela é manualmente feita, que pode levar um look completo, pode levar até 1.500 horas para ser feito. Aí você acha que é pouca coisa? Não, essas peças são numeradas. Então cada coleção, agora está tendo, né, essa coleção que é o outono e inverno de 2026, eles estão sempre na frente, né? Ela é numerada em série, então essa é uma peça da alta costura Chanel, outono e inverno 2026, né? E representa então essa autenticidade, né? Essa peça única, autêntica, exclusiva. Então, e aí, a gente está se perguntando por que existe então essas marcas. Há algum tempo atrás, foi uma forma de que as marcas, essas principais marcas, elas criassem, pode ser até se dizer, um código, onde olha aí, ó, chegou uma pessoa que entende da moda. Então eu estou falando sobre os pré-requisitos para uma marca pertencer aí à alta costura. Então, esse evento que acontece 2 vezes ao ano, né, em Paris, e somente acontece em Paris, não existe outra semana de alta costura no mundo, porque existem pré-requisitos. Isso que eu acho interessante. A França, quando eu olho para ela, eu vejo uma marca pessoal muito forte. A França tem uma marca muito... Ela criou um universo
de marca significativo, que guia muito do que o resto do mundo está fazendo e realizando também. Então, esse movimento, o que eu achei muito interessante, e é a reflexão que eu quero fazer para esse Ter Contato essa semana, é a gente prestar atenção sobre essa questão do pertencimento, sobre essa questão de rituais, que muitas vezes as pessoas acham que a moda é só comprar uma peça. E tem muito de pertencer àquele lugar, sabe? Quando eu escolho algo que vai me representar como marca pessoal, quanto mais eu souber sobre aquela marca, mais sobre aquele detalhe, mais sobre aquilo que eu estou carregando, mais clareza sobre mim mesma eu também tenho, porque aí eu estou transmitindo os meus valores através da minha vestimenta. Então, por isso que dizem assim que a pessoa mais pobre é aquela pessoa que só tem dinheiro. E aí que eu digo assim, essas marcas que estão do dia 7 ao dia 10, que a semana da alta costura ela vai até o dia 10, elas estão criando, que elas nos apresentam 2 vezes ao ano, que é em janeiro e agora em julho, essas coleção de 50 looks que tem. Então vamos repetindo aqui para quem está chegando agora. Olha, presta atenção porque é riquíssimo isso. A alta costura, ela é para marcas que tem ateliê em Paris, que empregam pelo menos 15 pessoas em tempo integral, jornada integral, e podem empregar aí 50 técnicos, que são sapateiros, artesãos. E as peças, essas 50 looks que apresentam dessa coleção, tanto de dia quanto de noite, elas têm que ter o detalhe do feito à mão. Então, cada look é feito sob medida para aquela pessoa que vai desfilar, ou para aquela pessoa específica. E um look pode levar até 1.500 horas. E é você aí reclamando da sua jornada de trabalho de 40 horas, não é mesmo? Tu pensas, 1.500 horas para você fazer um lookinho. E aí que gera realmente essas peças com número de série, com autenticidade, são únicas, foram feitas para aquele momento, para aquela inspiração. E o que a gente pode aprender com isso? Sobre esses rituais para ser e pertencer. Muitas vezes a gente, como marca, né, seja marca de produto, marca de serviço ou como marca pessoal, esquece de que a gente precisa criar esses pré-requisitos para que as pessoas que sejam do nosso entorno estejam envolvidas em tudo isso que é importante para nossa marca existir. Uma marca de alta costura, uma Chanel, né, um Giorgio Armani, elas precisam entregar muito mais do que só uma roupa para você vestir. Tem todo um conceito e um trabalho por trás. Por isso que muitas se justifica da hora trabalhada, porque tu pensa que dedicar 1.500 horas na tua jornada de trabalho são muitos dias em que tu vai estar fazendo aquilo manualmente. E aí que vem algo que eu acho muito simbólico dessas grandes marcas. Elas realmente ditam tendências, porque elas mostram que elas têm muito mais do que só a venda em si, que é o que eu disse, as pessoas mais pobres é aquelas que só têm dinheiro. E quando tu não tem conhecimento, cultura e história daquela marca, e aí a Josi trouxe aí o bafão da Chanel, que se dizia completamente manual e usava máquinas com 80% da produção. É que existem 2 viés aí que são bem interessantes, que existe a marca da Chanel, que são essa linha, né, das bolsas feitas para uma série maior para ser vendidas, e tem o ateliê de alta costura, que são aquelas peças elaboradas e criadas realmente artesanalmente, que é como se fossem 2 empresas separadas, tanto que há o desfile da alta costura e depois tem a Fashion Week, né? E que são datas muito perto. A alta costura, ela realmente mostra que tem esse toque da manualidade, do feito à mão. Que às vezes a marca, né? Porque tu vê o ateliê do Giorgio Armani, né? Um dos estilistas mais velhos
que estão trabalhando ainda na própria marca, né? Porque a gente vê que Christian Dior Christian Dior que faleceu precocemente, né? Não participa mais dessa marca. Chanel também já não participa mais. Chanel é a marca hoje mais antiga que está na alta costura de Paris. 110 anos participando da alta costura parisiense, que foi criada para que a elite parisiense usasse as tendências que essas marcas, né, que se propõem a atingir esses pré-requisitos, fazia e criava. E o que é muito interessante da gente pensar como marca é trazer e valorizar quando a gente tem algo de diferente. E esses rituais, porque são 2 vezes ao ano. Porque muitas vezes as pessoas acham que eu não estou vendendo porque o meu cliente não está no bom momento, não está no... E esquece de contar a história que tem por trás, o que foi pensado. Tanto que essas red carpet, né, esses desfiles, essas premiações que tem, volta e meia, as pessoas que estão lá desfilando estão usando um vestido produzido de tal coleção da alta costura, porque são peças muito limitadas, são peças assim, feitas, só tem um daquele vestido. Não vai haver uma linha em série, né? Por isso que eu digo que é diferente. É como se fossem 2 empresas que levam o mesmo nome, mas que são totalmente independentes. A alta costura parisiense mostra uma marca feita do individual, né? Do feito em série, feito num número limitado. E a marca, uma Chanel feita, né? Com a quantidade de bolsas, assim, que tu vê os desfiles. Agora a Gucci, a alta joalheria também, nessa edição da alta costura também entrou, a Gucci veio com essas peças, que a joalheria é um dos exemplos. As peças mais caras de uma Tiffany, de uma Bulgari, são peças feitas limitadas. Por quê? Porque a elite, ela quer cada vez ser mais exclusiva, ela não quer usar o que todo mundo está usando. Por isso esses códigos e o que a gente precisa entender como nossa marca, olha, a Paris ainda mantém vários códigos, são os primeiros a proibir a entrada delas nas lojas. Isso é muito interessante. A Paris proibiu essa questão dos influenciadores falarem sobre as lojas da Shein e ela realmente mantém essa cúpula um pouco de vidro, assim, de proteger a sua originalidade, as suas criações. Eu acho isso fantástico. Se eu olho para a França, eu digo a França, Paris, eles têm a sua marca pessoal muito forte. Eles vendem para o mundo essa imagem de quem eles são, essa construção, e que muitas vezes a gente vê em falha como marcas. A gente às vezes se perde na tendência, se perde no que os outros estão dizendo e não mantém. Porque se tu for parar para pensar, esse manter dentro da cúpula da alta costura, né, é um esforço para muitas marcas no mundo onde as pessoas estão te cobrando venda, onde tu tem que entregar resultado. Tanto que teve toda essa movimentação dos diretores criativos aí de várias marcas, de várias maisons, que foi a dança das cadeiras insana. E aí o que acontece? Porque as marcas querem lucro, né? E se perde. Então a alta costura, eu sinto que ela vem como um respiro à criatividade, à essência daquelas marcas, aonde realmente existe traços da originalidade. Claro que muito influenciada por seus criadores, né? Quem está no comando criativo vai traduzindo, e às vezes a gente vê mudanças, mas eu sinto que as marcas estão no movimento de se voltar para si, de se voltar para sua essência original, de conceber quem são. E eu acho incrível que a gente precisa olhar para esse momento da alta costura como uma reflexão do tipo, não é só uma roupa que tu vai usar, tem uma história, tem um porquê. Então tente pensar isso para o teu negócio, tente aplicar rituais onde existem 2 momentos do ano que são aguardados,
os detalhes dos convites. Quem vai estar nas primeiras filas, né, do desfile, quem são as pessoas que vão movimentar, e aí como que vai ser toda essa entrega, né, desses desfiles, os locais escolhidos, os detalhes. No desfile da Chanel que aconteceu ontem, eles fizeram num espaço menor, estava comentando assim, mas criaram a atmosfera da Chanel antiga, que é o que eu estou dizendo, assim, de se voltar para sua essência original. E as pessoas realmente sentiram como... Havia fotos, né, da Chanel, da Gabriela Chanel, no sofá bege, e eles criaram esse ambiente, trouxeram o trigo, né, o ramo de trigo, a noiva, né, que apresentou, foi apresentado no desfile, carregava um ramo de trigo ao invés de um ramo de flores. E o detalhe do trigo eles trouxeram. Então tem muitos detalhes, muitas nuances pensadas para aquele desfile, que é interessante para a gente ver sobre rituais, sobre essência, sobre pertencimento, sobre contar um storytelling, que muitas vezes a gente está se perdendo nessas narrativas da trend do momento. E outro dia eu estava fazendo uma reflexão. No passado foi tão caótico, de tantas micro tendências que o TikTok impulsionou, que era quase sufocante. Era o tennis core, era o country core. O core era a tendência, né? A tendência as roupas de tênis, a roupa de cowboy, a roupa de não sei o que. E aí tu ficava do tipo, quem sou eu nessa narrativa? O que eu quero transmitir? E aí eu convido vocês a olharem para esses desfiles, que vai até amanhã, e tentarem se conectar com a essência dessas marcas. Depois venham me contar o que vocês sentiram com cada um. Porque existem marcas que simplesmente a gente olha e diz, ai, não gostei. Mas tenta entender o que está por trás daquela história, o que trouxeram. O desfile que encerra a temporada do diretor criativo da Balenciaga, do Dema, tem muitas histórias por trás ali. Vale a pena investigar. Eu não sou uma grande fã da Balenciaga nesse momento atual. Eu acho que a marca se perdeu muito da sua essência original, né, do Cristóvão Balenciaga. Mas eu vejo que a marca, ela tá numa reconstrução dela mesma. E é interessante tentar entender o que aquela pessoa quis transmitir com cada desfile. E sempre tenham Paris nos holofotes de vocês, porque Paris é uma cidade que tem uma marca pessoal incrível. E por mais que você nunca tenha ido a Paris ou não goste de Paris, sempre tente ver a cidade como essa grande gênia de seus rituais e códigos, que só quem vive a cidade consegue reconhecer eles. Boa tarde! E esse vem chegando agora, mas a gente já vai encerrando o Tecuntai, né? E hoje eu quis fazer essa reflexão, então, sobre a semana de alta costura. Eu ia até falar no Blá Blá do Marketing essa semana, mas eu quis parar porque eu fiquei muito envolvida nesse momento, porque a gente tá sempre, parece, numa busca, e eu não sei se vocês sentem isso também, mas aquela busca de querer engajar, de querer fazer, de querer trazer alguma coisa. E eu sinto que muitas vezes a gente tá se desconectando da nossa essência, de quem nós somos. Eu falei que esse mês de julho eu ia falar muito sobre essência. E aí eu pensei, não, olha só que máximo olhar para uma temporada de moda, que é a Semana da Alta Costura de Paris, onde eles têm requisitos que eles têm que cumprir como marca, e a questão do feito à mão, um a um, é muito interessante no mundo que está fazendo lotes. Agora estamos em plena época de rebarras aqui, e que há peças em exagero nas lojas a preço muito barato, porque tem que se livrar, porque foi feito em grande escala. E aí tu vê um movimento totalmente contrário das marcas voltando para a sua essência. Então às vezes pega o seu chazinho, faça a reflexão, que hoje passou dos 15 minutos, mas analise
qual a mensagem que você quer transmitir para o mundo? Onde está o teu feito por você mesmo? Onde está a tua autenticidade? Onde está os teus rituais, o teu sentimento de pertencimento? É aqui que eu quero estar. Eu espero que eu tenha transmitido uma mensagem para vocês aí, fazer essa reflexão nessa quarta-feira. E vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo para quem esteve comigo participando desse Tecuntai. Lindo com a minha flor nova. Olha que coisa mais maravilhosa para botar o chá. E era isso. Beijo!